Fala, turma! Leozório aqui. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre as 7 chaves para o crescimento de uma empresa, ou seja, quais são as coisas, as chaves que você precisa virar no seu negócio, que são pequenos cadeados que estão travando o seu crescimento. Que com essas chaves você consegue liberar uma a uma e começar a ter resultados mais interessantes aí na sua empresa. Antes de a gente começar esse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like para mais conteúdos como esse. Bom, meu nome é Aleosório, como vocês já sabem, e eu basicamente tenho um projeto chamado ScaleX, onde eu tenho como objetivo ajudar empresas a escalar com mais margem e recorrência. E dentro disso, faz parte trazer conteúdos de extrema qualidade, que basicamente eu compilo tudo que eu aprendi nos meus anos empreendendo, nos projetos que eu participei de crescimento, de escala de empresas, principalmente na área da tecnologia, e trazer aqui para vocês. Bom, para a gente não ficar de enrolação, eu vou compartilhar minha tela e vou começar a passar já o conteúdo para vocês. Então, pega aí sua caneta, seu papel, para você anotar. E se você está com um computador, enfim, abre suas do seu notas aí para você anotar. Então vamos lá. As 7 chaves do crescimento empresarial, beleza? Então, para a gente começar o seguinte, para a gente começar o seguinte, a primeira, a primeira chave é um mapa de equipe com papéis e responsabilidades. Ou seja, você precisa ter na sua empresa um mapa da sua empresa, da sua equipe, das pessoas da sua empresa, com os papéis e responsabilidades que cada um cumpre. Pô, Ale, mas eu só tenho 3 pessoas na minha empresa, só tenho 5 pessoas, só tenho 7, enfim. Tenho poucas pessoas que fazem vários, que executam vários papéis. Não tem problema. O ponto é que você precisa mapear tudo que você tem de estrutura e até às vezes a estrutura desejada e colocar lá nessa estrutura quem está executando cada papel. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é o dono da empresa e você tem 2 vendedores, mas você não tem nenhum gestor para esses vendedores, não tem direção, não tem um diretor de crescimento e tem você que lida com esses vendedores hoje e até vende. O que você vai fazer? No teu mapa, você vai colocar abaixo de você o diretor de crescimento, e você vai colocar o seu nome, porque hoje é você. Você vai colocar abaixo do diretor de crescimento o head de comercial, pode ser gestor comercial, gerente comercial, head comercial. Você vai colocar esse papel lá, vai escrever o teu nome também, e lá em vendedores você vai colocar os seus 2 vendedores, vamos supor que é o João e a Maria, e você coloca o seu nome também, caso você também venda, e você vai colocar lá. Ale, por que que eu vou fazer isso? Porque se você não entender quais são os papéis que a sua empresa precisa, quais são os papéis que você tem na sua empresa e quais são os que ela precisa, quais são as responsabilidades de cada um desses papéis, fica muito difícil de você conseguir ter clareza de quais são as atribuições, as atividades desses cargos, e fica difícil de você construir um playbook disso. É, só para resumir, né, o que que é um playbook? Playbook basicamente vamos pensar que é um roteiro daquela função, de tudo que precisa ser executado, né? Então, são procedimentos operacionais padronizados. Você pega esses POPs, constrói um playbook de cada cargo da sua empresa. Então, fica difícil de você montar isso se você não tiver essa clareza. Então, o primeiro passo é você ter clareza da sua empresa. Então, quem está ocupando qual papel, quais são as responsabilidades, para que você comece a atribuir as responsabilidades corretas e identificar onde que tem gargalo, porque a partir do momento que você está executando, por exemplo, o papel de dono, o papel de diretor principal da sua empresa, o de diretor de crescimento que um dia vai ter caso sua empresa cresça e ainda não tem. Papel de gestor comercial e papel de vendedor, você precisa saber quais são as suas responsabilidades em cada um dos papéis para que você saiba se você está executando esses papéis, em que momentos está executando e se está executando da maneira correta. Então, primeira chave que você precisa é, abrir, né? A primeira chave que você precisa para abrir a primeira trava aí da sua empresa é esse mapa de equipe, que é muito chamado também como organograma, enfim, mas é um mapa basicamente da sua equipe com papéis e responsabilidades. Vamos lá. Segunda chave, objetivos claros. Toda empresa tem que ter um motivo do porquê ela existe e para onde que ela está indo. Se você não tem o motivo do porquê você existe, né? Então, vamos supor que você abriu uma clínica. Se você não sabe por que que essa clínica existe, já é um problema grave. Nem coloquei aqui o porquê, porque a gente está falando aqui de coisa muito prática. Mas se você não sabe o porquê, já é um problema. Segundo ponto, para onde que você está indo?
Se você não tem clareza de para onde você está indo daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano, você tem um problema maior ainda, porque como que você vai liderar a sua equipe? Como que você vai liderar a si mesmo se você não sabe para onde você está indo? Como que você define meta? Como que você define rotina? Como que você define atividade? Como que você define sucesso ou fracasso do seu mês se você não sabe para onde você está indo? Não tem como. Então, você precisa definir objetivos claros da sua empresa, de longuíssimo prazo. Então, a gente está falando de objetivo da vida da sua empresa, objetivo de 5 anos, objetivo de 1 ano. Você precisa ter clareza desses objetivos e, mais do que isso, você precisa comunicar esses objetivos para toda a sua equipe. Todo mundo que trabalha na sua empresa precisa saber para onde que você está indo. Beleza? Terceira chave que você precisa, metas SMART. Então, metas SMART basicamente são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e que têm tempo para acontecer. Então, você precisa ter metas de longo, médio e curto prazo. O que é longo prazo ali? Meta anual. Então, você vai ter um objetivo. Então, poxa, esse ano eu quero crescer, eu quero focar mais em crescimento de vendas. Então, quero vender mais esse ano, aumentar a satisfação dos meus clientes. Você vai transformar isso em meta depois. Você vai pegar, beleza, se eu quero vender mais, e ano passado eu vendi, por exemplo, 1 milhão no ano, então esse ano meu alvo é vender 1 milhão e 200. Você vai traduzir os seus objetivos depois em metas, tá? Aí você vai fazer, então, tua meta do ano. Então, minha meta do ano é 1 milhão e 200 de faturamento. Maravilha. Aí você vai trazer para o objetivo semestral. Então, se minha meta do ano é 1 milhão e 200, então, para semestre, qual é a minha meta? Né? Você vai definir essa meta também. Terceiro, depois do semestre, você vai dividir e quebrar em trimestre. E depois quebrar em mês. Ale, por que eu vou quebrar as metas? Simples, para que você consiga olhar todos os dias e saber se você está alcançando ou não a sua meta todos os dias. Aqui eu coloquei metas até mensais, mas você ainda pode fazer, e geralmente eu faço isso com os clientes que eu atendo individuais, a gente quebra isso por semana e depois quebra por dia. Então a gente sabe qual é a meta diária e todo dia a gente consegue saber se a meta foi batida ou não foi batida e você consegue fazer esse acompanhamento com mais agilidade. Mas aqui eu estou levando em consideração que você está começando, você ainda está com esses cadeados todos fechados na sua empresa, você precisa começar a abrir. Então, vamos começar aos poucos. Então, primeiro, define as metas de longo prazo, 1 ano, semestral, trimestral, mensal. Lembrando que definiu a do ano, você vai quebrar as outras, então não tem muita dificuldade. Você não vai pegar aí, por exemplo, minha meta do ano é 1 milhão e 200 e a minha meta do mês é 1 milhão. Não faz sentido. Então, você vai quebrar essas metas, olhando para os seus recursos, organizando isso da maneira correta, beleza? Então, existe muito conteúdo bacana no YouTube sobre metas Smart, sobre como organizar essas metas, e faz sentido, às vezes, você investir um tempinho para entender um pouco melhor sobre como definir essas metas. A gente não vai aprofundar muito aqui, beleza? Vamos lá. Próxima chave, quarta chave. Sistema base. Então, Ale, o que é um sistema base? Vamos pensar que a gente tem um Basecamp. Existe, inclusive, uma ferramenta que eu produzi, eu entrego, tem alguns vídeos meus onde tem o link lá de duplicação, e eu também, para os clientes que eu atendo, eu faço isso personalizado, mas, basicamente, o que é o Basecamp? Basecamp, aqui eu estou falando do sistema base, né? Eu tenho o Basecamp que eu forneço para os meus clientes e alguns conteúdos ele está gratuito aí, você pode acessar também. Mas, o que é o sistema base, né? Basicamente é uma planilha, pode ser uma planilha simples, não precisa complicar nada. Uma planilha simples, ou você pode ter também um sistema que você usa aí na sua empresa. Qual que é o ponto principal? Você precisa conseguir olhar nessa planilha ou nesse sistema os seus dados e métricas de crescimento. Então, você basicamente precisa montar o seu funil. Tenho aula gratuita sobre funil aqui no YouTube. Você precisa montar o seu funil e você precisa saber quais são os dados e métricas que você tem que acompanhar para saber se você está crescendo ou não, beleza? Então, o que é esse sistema básico? Qual que é essa chave? É você ter um local, um campo, um base camp, ali, uma base, né, para o seu campo de batalha, para que você olhe para os seus números e saiba se você está crescendo ou não. Então, esse sistema base ele é importantíssimo para que você dê acompanhamento nos resultados e faça os próximos passos também. Fechou? Vamos lá. Quinta chave, acompanhamento. Acompanhamento, esse aqui a gente está falando do acompanhamento individual, ou seja, você, como dono da empresa, fazendo esse acompanhamento. Ou seja, todos os dias, né, eu coloquei aqui diário se possível, se você conseguir separar tempo, 20, 30 minutinhos por dia para fazer isso, todos os dias você vai sentar, olhar para o seu sistema base e olhar os seus números e saber como que ele está andando, beleza?
Ali eu não consigo diário, pode fazer semanal. O ideal é que você faça mensal, semanal e diário. Então você consegue olhar os seus números diários para saber se a tua meta da semana vai ser batida. Você olha semanal para saber se o mensal está sendo batido e olha o mensal para ver se o trimestre está sendo batido. E olhando isso, obviamente, você está já olhando lá para o seu objetivo de 10 anos, beleza? Então, vamos pensar que a cada dia que acontece aí na sua empresa, cada dia que você abre o seu negócio, você está ou avançando na sua meta ou regredindo na sua meta. E você precisa saber disso. Porque se você não souber, você vai ter um problema. E esse problema precisa ser previsto antes, beleza? Então, como que eu prevejo isso? Eu acompanho. Se eu não acompanho, eu não consigo saber se eu tenho um problema. Se eu fico sabendo em cima da hora, eu vou ter problemas em resolver esse problema, porque vai virar incêndio. E apagar incêndio, todo mundo sabe que é um BOzão nas empresas, beleza? Sexta chave. Sexta chave é o seguinte, plano de ação. Não adianta você também ter um sistema base, acompanhar os números e não criar plano de ação e executar esses planos de ação. Aqui está o plano de ação, mas mais importante até do que o plano de ação, ou tão importante quanto, é a execução do plano de ação, tá? Fazer um plano de ação e não executar e achar que vai ter resultado é alucinação, é pira, não vai acontecer. Então você precisa executar. Esses planos de ação, eles são planos de melhorias e de resolução de impedimento. Durante o seu acompanhamento, seu progresso das suas metas, você vai visualizar que tem coisas que você pode melhorar, tá? Então, que às vezes está funcionando, mas dá para melhorar. E tem impedimentos. Então, tem metas que você, às vezes, pode não conseguir bater. Então, eu tive um caso, por exemplo, recente, onde eu tive um cliente que a gente tinha uma meta definida, só que quando a gente foi olhar para a capacidade que a gente tinha de preenchimento para alcançar aquela meta, a gente viu que não dava. Então, isso é um impedimento. E daí a gente precisa criar um plano de ação para resolver esse impedimento, para que, resolvendo esse impedimento, a gente tivesse a capacidade para atender a nossa demanda para bater a nossa meta do ano, beleza? Então, Ale, como que eu monto o plano de ação? Assim como lá na Meta Smart existe assim como lá na Meta existe o Smart, né, que é específico, mensurável, atingível, realizável e temporal, aqui no plano de ação a gente tem uma metodologia que pode ser utilizada, que é o 5W2H. Então, não vou aprofundar aqui também, mas o 5W2H é uma metodologia para você criar planos de ação, onde você vai basicamente organizar as suas ações para que você consiga delegar elas e executar as que estiverem sob seu domínio. Ale, não quero usar uma metodologia muito complicado, é muito simples. Defina pelo menos duas coisas nas suas ações: dono responsável da ação e data. Se as suas ações não têm dono e não têm data, você não vai ter uma ação executada. Você não vai conseguir delegar as coisas. Então, se você tem uma pessoa da sua equipe que precisa te entregar algo, você precisa, primeiro, entrar em acordo com ela dizendo que ela é responsável e ela precisa ter clareza que ela é responsável. Segundo, precisa ter uma data para entregar, beleza? Se essas duas coisas não estiverem claras, você vai ter problemas em planos de ação e na execução desses planos, beleza? E por último, a última chave, a gente está falando de rotinas. De nada, tudo isso não vai adiantar, na verdade vai adiantar, mas não vai ser tão eficiente quanto se a gente implementar a rotina. Ali aqui que é rotina. Rotinas são, de fato, rotinas, né? O que o nome já disse. Só que essas rotinas, elas são diárias, semanais, mensais, trimestrais, com as suas equipes operacional, tática e estratégica. O que isso significa na prática? Significa que todos os dias precisa ter um acompanhamento, uma rotina diária operacional. Ou seja, se você tem vendedores, por exemplo, você todos os dias precisa acompanhar suas vendas. Todos os dias, porque isso é operação. Você precisa olhar para a sua operação todo dia. Quando eu digo você precisa, é porque eu estou entendendo que você, às vezes, é o tático, você é o gestor dessa equipe de venda. Se você já tem um gestor de venda, esse gestor precisa tocar o bumbo com a tua equipe operacional, mas ele precisa todos os dias fazer esse acompanhamento diário. São rotinas, é uma reunião rápida, que a gente chama de daily, e ela geralmente acontece em 15 minutos. É onde tem o objetivo das pessoas falarem o que fez no último dia, o que vai fazer no dia e se tem impedimento para a pessoa que estiver gerenciando essa rotina conseguir resolver. Rotinas semanais, elas são feitas de duas maneiras. Elas são feitas com a equipe operacional, então, o gestor da equipe operacional com a equipe operacional faz uma reunião da semana, analisando os resultados da semana, entendendo qual é a meta da próxima semana ajustada de acordo com o resultado dessa semana e, inclusive, trazendo os impedimentos e resolvendo esses impedimentos ou não
dizendo e dando reporte disso para a semana. Também existe a rotina semanal, que é tática, tá? Essa que eu falei é operacional, e a gente tem a tática. Qual que é a tática? O gestor comercial, junto com você, que é o dono da empresa, vão conversar, onde ele vai te reportar o resultado e você vai trazer para ele clareza das metas e progresso da meta do ano, beleza? Terceiro, rotinas mensais. Rotinas mensais, elas são naturalmente táticas e estratégicas, beleza? E por último, trimestrais, que são rotinas totalmente estratégicas, beleza? Então, turma, essas são as 7 chaves que a gente precisa passar na empresa, para que você precisa usar e destravar aí na sua empresa, usar elas para destravar a sua empresa a nível de crescimento. Então, eu vou passar rapidamente aqui por elas novamente, para que você visualize. Então, chave 1, mapa de equipe com papéis e responsabilidades. Chave 2, objetivos claros, longuíssimo. Para onde que eu estou indo? Para onde que minha empresa está indo? Daqui 5 anos, daqui 1 ano. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realizáveis e temporais de 1 ano, 6 meses, 3 meses e 1 mês. Quarta chave, sistema base para você poder visualizar todos os seus dados e métricas e saber se você está crescendo ou não está, semana a semana, dia a dia, mês a mês. Acompanhamento desse sistema base, mensal, semanal e diário, para você conseguir agir rapidamente quando você visualizar problemas de progresso. Sexta chave, planos de ação, né? Ou seja, como que eu melhoro os meus resultados e como que eu resolvo impedimentos que estão surgindo. Posso usar uma metodologia de 5W2H. Se eu não quiser usar essa metodologia, eu posso simplesmente definir data específica de entrega das ações e responsável direto por essa ação, que é a pessoa que você vai cobrar, que você vai perguntar o que está acontecendo com essa ação, e é a pessoa responsável por entregar isso feito para você. Ela é responsável por entregar feito para você, beleza? Isso é delegar. Você diz quem é o responsável, qual é a data e você acompanha com ele, tá? Isso é delegar. Se você só fala assim, vai fazer e você não definir clareza, responsabilidade e data, você está delargando, beleza? Você está abandonando. E nossa última chave, muito importante, crucial para crescimento de empresa, rotina. Rotina diária, rotina semanal, rotina mensal, rotina trimestral para sua equipe operacional, tática estratégica, fazendo a sua empresa crescer com muita frequência. Turma, estamos junto. O nosso negócio aqui na Scale é receita e lucro, focar em aumentar a receita dos negócios e lucro. Se você quer, às vezes, Lê, quero entender mais sobre como que eu faço isso, como que eu implemento essas 7 chaves no meu negócio, eu preciso de ajuda para isso. Se você, às vezes, quer só entender qual é o estado atual da sua empresa e quais ações você pode fazer para resolver esses problemas, para todo mundo que assiste aqui os conteúdos, eu tenho alguns espaços na minha agenda que eu deixo liberado e eu vou deixar aqui, ó, daqui a pouquinho um QR Code para você acionar. A tarefa, então, para você é criar um plano de virada dessas 7 chaves com data para executar. Então, você pega cada uma dessas 7 chaves, coloca a data em cada uma delas, qual você vai fazer. Então, por exemplo, mapa de equipe. Quando que você vai fazer o mapa de equipe? Quem vai fazer esse mapa de equipe? Como que ele vai ser feito? Em que momento vai ser feito? Quanto tempo você precisa para executar? Dá clareza para essas tarefas e executa. Então, executa uma a uma, com calma, não precisa fazer tudo na correria, faz com calma e você vai ver que vai ter um resultado absurdo e agressivo no seu negócio. Executa aí, traz o feedback aqui nos comentários depois e diz para mim, inclusive, se você está vendo essa aula, já deixa aí o seu comentário, diz o que você está achando, deixa o teu like também e não esquece de se inscrever no canal. Como eu prometi, aqui está o QR Code para você acessar a fila, onde a gente vai fazer uma avaliação do seu negócio, te entregar, você vai acessar aqui uma sessão gratuita com um consultor nosso, vai ter acesso direto com esse especialista aqui da ScaleX, onde ele vai te entregar um raio-x completo do crescimento da sua empresa e vai te entregar um plano de ação para você resolver os gargalos de crescimento da sua empresa e usar as alavancas de receita que você tem aí. Essa consultoria ela é 100% gratuita para você que está aí assistindo o meu conteúdo. É um prazer estar aqui sempre. Deixa eu descompartilhar para despedir. Turma, tamo junto, bora para cima, bora escalar, bora para action. Tamo junto.